uso do celular já se tornou um vício, não é novidade nenhuma, né? Os aplicativos de mensagens, as redes sociais, os vídeos, tudo chama muita atenção. Mais atenção do que agora, por exemplo, no mundo real. O fato é que o uso excessivo do dispositivo tem afastado as pessoas do mundo real. O convívio foi prejudicado. Pensando nisso, o pessoal da Unimed fez um vídeo que propunha que as pessoas que foram jantar no restaurante de Maringá deixassem os aparelhos todos numa caixinha, sem usar durante o tempo em que estivessem no local. E pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Bruna Rizieri Zingra. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Bom, assim, principalmente existe um problema com crianças hoje, né? O adulto está viciado, a gente sabe que às vezes não consegue nem conversar com as pessoas. Mas tem um outro problema que está puxando a garotada também, né? Isso mesmo. Então, assim, não tem como negar. Nós vivemos numa era digital, né? Então, como você disse, as crianças, até mesmo com menos de 2 anos, já sabem mexer nos aparelhos. Já vão com o dedinho, né? Exatamente. As crianças já parece que nascem com essa habilidade, né? Então, assim, é importante a gente compreender a tecnologia como algo que vem para facilitar os nossos dias, né? As informações, mas isso tem que ser feito também com um certo limite. Não ser dominado, né? Exatamente, né? Então, pensar que nós é quem controlamos o uso, nós é quem controlamos o celular na nossa vida e não deixar que ele nos controle. Eu vou pedir para o Douglas colocar aqui no telão o vídeo enquanto a gente conversa. Olha só, foi num restaurante aqui de Maringá, né, que o pessoal... Isso, foi uma iniciativa, né? E chama Pubbing. Fubbing. Isso. Apesar de ser um termo pouco conhecido, né? Mas algo que acontece com frequência no nosso dia a dia. Então, o pessoal ia jantar, almoçar e o garçom, a garçonete dizia que era para deixar o celular na caixinha, isso, né? Isso, a intenção era que as pessoas aproveitassem mais as relações no presente, né? E não se desconectassem com as interferências do mundo virtual. Essa era a intenção. Agora, uma coisa que eu sempre falo, né? A gente sabe que nós, humanos, não estamos oferecendo para o outro um vídeo, uma piada nova, uma foto diferente, nenhuma interação na rede social. A concorrência é complicada, né? Porque num toque de dedos ele consegue acessar vídeos, ele consegue. Então, é uma decisão deixar o celular de lado, né? Exatamente, ainda mais porque a gente vive no automático. Hoje em dia é muito difícil você chegar num lugar em que as pessoas não estão com o celular na mão. É muito fácil hoje você ver esse tipo de coisa acontecendo em qualquer lugar que você vá, né? Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar quanto a isso, dar mais valor nas relações físicas presentes, porque quando a gente se conecta no mundo virtual, a gente perde aquilo que está acontecendo à nossa volta. E às vezes perde até a hora das coisas, né? Exatamente, né? Então, ter essa consciência do quanto a relação humana, o contato humano é importante para nós, seres humanos, né? Não deixar isso passar. E a gente sabe que isso tem causado, inclusive, problemas em relações familiares, entre pais e filhos, entre casais, principalmente, né? Isso mesmo, né? Isso acontece quando o uso do celular acontece de forma exagerada. Então, às vezes, assim, né? Na nossa rotina hoje, o que a gente observa? Pessoas que estão muito fora de casa, então tem pouco tempo em casa, tanto com os filhos quanto com o cônjuge. E aí, nesse momento, se não tiver aquele certo limite, então, olha, agora eu estou aqui com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, e eu vou dar a atenção presente para eles. Se a gente não tiver esse controle, o que acontece? O celular começa a fazer parte até dos momentos em que a gente está com as pessoas que a gente ama, né? Então, precisa ter essa conscientização. Quando eu estou em casa, se eu preciso dar uma atenção para o meu filho, é a atenção plena que eu preciso dar, né? Às vezes eu atendo alguns pais que falam assim, Bruna, mas eu tenho 30 minutos com o meu filho por dia. E agora, isso não é ruim? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tem 30 minutos com o seu dia, qual que é a qualidade desses 30 minutos? Você está com ele ou você está com ele e com o celular, né? Pessoas também, cônjuges, que reclamam no consultório, né? Tanto na Unimed, no consultório, é uma queixa comum. Bruna, eu divido a minha esposa com o celular. Eu divido meu marido com o celular, né? E o que acontece? Vai se perdendo a intimidade, aquele contato, aquele olhar, né? Que são coisas que a gente não tem na relação virtual. O olhar, o toque, o tom de voz, a forma como eu estou falando, as minhas pausas, né? As expressões não verbais, que é o que a gente fala. O que eu faço com o meu corpo, com a minha face. Então, tudo isso fica perdido na relação virtual, né? E as pessoas têm dificuldade de perceber que elas estão viciadas? Na maioria das vezes, sim. Né? Então, por isso que a gente chama atenção para isso. Algumas perguntas podem ser feitas para a gente mesmo, né? Então,
quanto tempo eu passo com o meu celular, qual que é o espaço que o meu celular ocupa na minha vida hoje. E principalmente assim, se eu tenho trocado as minhas relações físicas pelas relações virtuais, que isso não pode acontecer jamais. A gente pode dizer que, de repente, uma sugestão, uma ideia seja fazer um acordo na família, por exemplo, quando estivermos em casa, a gente deixa os celulares... Perfeito, né? Assim como no vídeo, né, que sugeriram aquela questão da caixinha, ótimo, acho que é um desafio até pra gente, que está tão acostumado a ficar com o celular, né? Combinar. Olha, bom, então a gente chegou em casa, vamos fazer algo juntos, vamos jogar um jogo com as crianças, vamos sentar, né? Vamos fazer um desenho juntos, vamos promover momentos sem o celular. Porque quando a gente está numa relação, estamos conversando aqui, por exemplo. Se eu pego o celular, eu me desconecto do que eu estou fazendo com você. Exatamente. Né? Eu volto a minha atenção para outra coisa. E aí, se a gente caminhar até um pouquinho, a gente pode até entrar na questão da ansiedade com isso também. Às vezes chega uma informação ali para você que você não vai resolver na hora. Aquilo vai te angustiando, né? Então, é uma das formas também de evitar a ansiedade. Então, a primeira coisa é identificar o problema, né? Exatamente, né? Fazendo essas perguntas para a gente mesmo. Então, acho que são coisas que a gente tem que ir pensando e admitir, né? Que a gente precisa pensar e fazer mudanças aí. Se tiver dúvida, pode perguntar para a família, para os amigos, né? Com certeza, isso é sempre importante, né? E valorizar pessoas, né? E não máquinas. Isso, o contato humano, né? Nunca pode ser substituído pela máquina. Tá certo. Muito obrigada, viu? Pela sua participação.